Emoções não tratadas geram bloqueios espirituais, relacionais e também financeiras. Hoje eu quero te mostrar como que emoções curadas liberam sabedoria, relacionamentos e prosperidade. E o nosso tema de hoje é emoções que empobrecem, emoções que enriquecem. Eu já estava me esquecendo. Uma forma de você promover esses conteúdos é se inscrevendo nesse canal, curtindo esse vídeo e ativando o sininho. Então corre lá, não deixa para depois, já faz isso agora para você não perder nenhum conteúdo que eu vou promover ao longo desses dias. Então já vai fazer isso aí. Você pode até ter dons, talentos e fé, mas se as suas emoções estiverem doentes, a sua prosperidade será sabotada de dentro para fora. E hoje eu quero te gerar um exemplo muito clássico que é da Bíblia. Caim matou Abel, mas o que matou Abel não necessariamente foi uma pedra. O que matou Abel foi emoções não curadas. E eu quero te dar um grande exemplo dentro da Bíblia, que está lá em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Se procederes bem, não é certo que será aceito, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Esse texto bíblico ele está lá em Gênesis e ele traz um grande ensinamento para nós. É só você parar para pensar na inveja, na comparação, no medo, na rejeição, no orgulho. Essas emoções geram definitivamente isolamento, elas sabotam os nossos relacionamentos e decisões e nos afasta do favor divino. Quer ver só um exemplo real disso que eu estou falando para você? Existem pessoas que não prosperam porque definitivamente não confiam em ninguém. Tem líderes que não crescem porque querem controlar tudo sozinhos. E aí, qual que é a reflexão que eu quero deixar para você hoje? Nessas emoções que nos deixam pobres. Quanto mais você deixa de confiar nas pessoas, e talvez eu sei porque você não confia, talvez você já foi lesado, talvez você já foi ferido, machucado, talvez você já foi traído ou traída. E realmente o nosso cérebro ele não processa aquilo que é desconhecido. Então isso faz com que você tenha certo receio de confiar em uma pessoa novamente. Mas o que uma pessoa fez com você, não necessariamente outras vão fazer. Então, para você prosperar, uma das coisas que são mais importantes é você confiar no outro, mesmo que você tenha se machucado, se ferido com outras pessoas no seu passado. E o outro ponto é quando você quer concentrar tudo em si mesmo. Eu sou um tipo de pessoa que eu não acredito em sabedoria em si mesmo. Eu não acredito que Deus ele vai dar uma visão para uma pessoa e essa visão ela vai ser única e exclusivamente para essa pessoa. Não, muito pelo contrário. Eu acredito que Deus dá a visão para o coletivo. Quando Deus deu a missão para Moisés de libertar o povo do Egito, aquela missão para Moisés estava sendo feita de forma coletiva. E num momento oportuno, essa visão foi passada para uma outra pessoa. Tanto é que Moisés ele não entrou na Terra Prometida. Apenas duas pessoas que estavam sendo configuradas ou orientadas por Moisés que entraram, que foi Josué e Caleb. Então, quando você confia tudo em si mesmo, quando você quer controlar tudo sozinho, isso é um tipo de emoção que vai te empobrecer. Porém, existe um outro tipo de emoção que tem a capacidade de enriquecer, E qual é essa emoção que vai fazer com que você saia do nível que você está para o outro nível de prosperidade? Eu gosto muito desse texto bíblico que está lá em Gênesis, no capítulo 41, que conta literalmente a história de José do Egito. E José teve algumas emoções que fez com que ele pudesse enriquecer. E quais foram essas emoções? A emoção do perdão. Gente, perdão é uma emoção que você precisa praticar. É uma emoção que não é fácil de praticar, mas você precisa praticar. José, ele consegue ter a sabedoria de interpretar sonhos. E interpretação de sonhos tem muito a ver também com as nossas emoções, Aquilo que a gente vê,
percebe quando a gente está inconsciente, né? E a gente consegue fazer essa percepção ainda que estejamos acordados, também é um tipo de emoção. José, ele também tem a emoção de servir. Ele serve dentro de um cárcere, ele serve dentro da prisão, tanto é que foi confiada a ele a chave da prisão. E, contudo, depois dessas emoções, José ele consegue ser promovido por quem? Por aquele que era chefe do Egito, né? Faraó. Ele foi promovido por Faraó. Só que antes dele ser promovido, ele passou por alguns princípios. E esses princípios eu quero revelar para você aplicar na sua vida, que são: emoções tratadas liberam sabedoria. Então José ele tinha as suas emoções tratadas. Qual o outro princípio que você precisa levar para a sua vida? Sabedoria gera favor. Busque a sabedoria. Em Provérbios nos conta que a sabedoria ela é pedida, não é desenvolvida. Você pede sabedoria. E quando você pede sabedoria, começa-se a acontecer algumas coisas que vai te trazer a prática, para você praticar determinada sabedoria. E o favor, ele definitivamente ele abre portas e sustenta a prosperidade. O favor, o que seria o favor? Você ser solícito, você servir as pessoas, você de forma genuína se entregar em prol de ajudar as pessoas naquilo que elas estão passando ou construindo. E eu gosto muito de uma frase, e eu quero passar essa frase para você, de que José ele não chegou ao trono porque interpretou um sonho. Ele chegou lá porque perdoou os irmãos. Como assim, Cadu? Como que José perdoou os irmãos? Se você não sabe do contexto, né? José ele é vendido como escravo pelos irmãos para ele sofrer na mão de Faraó. Então, o que eu quero trazer para você, né, nesse contexto, nesse conteúdo, que inclusive foi assunto de mentoria, e se você não estava, eu te convido a participar das minhas mentorias que estão acontecendo de forma ao vivo dentro do Meet, todas as quartas-feiras, às 7h27 da manhã. Lá é uma oportunidade para você fazer perguntas, é uma oportunidade para você estar diante da sua real prosperidade, e tudo isso baseado dentro da Bíblia. E também lá eu deixo alguns exercícios para você ter prática com todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você no YouTube, tá bom? Então, eu quero que você faça um exercício de autorreflexão. Não vou deixar aqui as práticas, porque tem a ver com a mentoria, mas eu quero deixar pelo menos algumas perguntas de reflexão para você poder refletir em cima delas. Então, a primeira frase é: quais emoções estão sabotando a minha colheita? Segunda frase: quem eu preciso perdoar ou libertar? E a terceira frase: qual a dor que eu ainda uso como desculpa para não prosperar? Tá bom? Então, esse é o conteúdo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Eu te vejo na quarta-feira, às 7h27 da manhã. Deus te abençoe.